paz do Senhor, boa tarde a todos vocês que já estão conosco, a você também que vai assistir essa live depois, porque ela fica salva aqui no nosso Instagram e também, se você ainda não sabe, ela também fica salva lá no nosso canal no YouTube. Como que é o canal? Missionária Valéria Dias. Ai, gente, vai lá, se inscrevam, sabe, tem muita mensagem bacana, gente assim maravilhosa, levando a palavra do Senhor, e com isso a gente se torna aí um missionário, porque a gente vai compartilhando da palavra do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje eu tô cheia de novidade para contar para vocês. Eu tenho muitas coisas para falar com vocês, mas também eu quero te falar que daqui a pouquinho vai estar conosco a pastora Milka da Costa, lá dos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas está morando lá, vai contar um pouquinho da sua história e ela vai estar falando diretamente lá dos Estados Unidos. Por isso que a nossa live hoje foi um pouquinho mais tarde, por causa de uns compromissos que ela tinha, e a gente não ia perder essa oportunidade dessas conexões que Deus faz. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso e Ele nos proporciona essas coisas, essas maravilhas. Olha, eu estou muito feliz, quero aqui já te dar boas-vindas, falar que você realmente é muito bem-vindo, porque essa live é projeto do Senhor, então essa live é nossa, não é minha não, essa live é nossa, que estamos aqui toda semana compartilhando das maravilhas do Senhor. Gente, deixa eu mostrar para vocês, eu tô me sentindo amada, cuidada. Olha aqui, olha, eu ganhei bolo, eu ganhei biscoitinhos ontem das minhas ovelhinhas lá na igreja, para estar aqui agora na minha pausa para um café. Ganhei essa xícara, esse jogo de xícara lindo. Esse aqui já tem um tempinho, né? Vocês já até me viram aqui. Mas e tudo isso é para poder estar aqui proporcionando, né, para vocês essa live, esse momento que para mim também é muito importante. Então eu quero agradecer a irmã Vânia que mandou o bolo, a irmã Yolanda que mandou os biscoitinhos, assou lá para mandar para mim especial. Gente, fala a verdade, é muito bom se sentir amado, não é? É muito bom se sentir cuidado, querido. Então assim, é isso que Deus vai fazendo. Quero também falar para vocês, gente, tanta gente bacana, minha prima Silésia, a irmã dos anjos também entrou, muita gente bacana entrando aí, sejam bem-vindos. A Josi, eu quero te pedir, eu quero que você vá aí e comece a compartilhar essa live, não espere a pastora Milka chegar não, já vamos compartilhando e a gente vai mandando aí para chamar mais pessoas, porque ela vai falar, olha, o povo brasileiro tá lá, povo de Minas, povo do Brasil todo tá lá me aguardando. Então vamos dar esse boas-vindas para ela, já vai me ajudando aí a compartilhar essa live. Gente, também eu quero falar para vocês aqui que eu quero fazer um convite muito especial, especialíssimo. Dia 16 de setembro, nós vamos estar fazendo o fechamento do projeto Mulheres que Frutificam. Vocês ficaram me ouvindo falar sobre esse projeto o ano todo, desde janeiro nós estamos a cada mês com um palestrante diferente, vemos aí de pautas diferentes, e eu quero convidar você que já foi, já participou, vá novamente. Você que ainda nunca foi, nunca teve oportunidade, você vai lá então, dia 16 de setembro, que vai ser o nosso fechamento, vai estar conosco a missionária Rose Freitas, psicóloga lá do Rio de Janeiro, vai estar conosco, tá tudo confirmadinho, vai ser uma bênção. E o mais importante é que você também vai estar lá comigo. Então, nesse fechamento, vamos ter todas as palestrantes, já fizemos convite, falaram que vão estar conosco, todas as palestrantes aí que foram durante o ano. E eu quero muito que você esteja lá. Sabe por quê? Porque também eu vou estar comemorando o meu aniversário. Eu faço aniversário dia 19 de setembro, mas dia 16, no sábado, 2 horas da tarde, tá bom, gente? Às 14 horas. Geralmente a gente fazia na segunda-feira à noite. Nesse dia, dia 16, um sábado, nós vamos estar fazendo às 2 horas. Então, assim, o máximo que a gente vai demorar para começar é 2h15, porque a gente está com uma programação muito bacana aí, bem extensa, e eu tenho certeza que você não vai querer perder.
E nesse dia eu vou estar comemorando o meu aniversário com muita alegria, que é com um povo amado. Esse ano a gente quis diferente. Meu esposo até perguntou, você não vai querer à noite? Não, eu falei, não. Esse ano eu quero especialmente no encontro que me deixou muito feliz, que me motivou esse ano todo. E aí eu quero muito contar com vocês. E falando em aniversário, gente, olha, já estou usando. Eu sou assim mesmo, eu ganho presente e já vou usando. Eu estou com essa pashmina linda, nesse dia friozinho, né? Aqui em Juiz de Fora também frio, quentinha, gostosa e bonita, que eu ganhei da minha amiga Mara do pastor José Maurício. Então eu estou aqui, estou muito feliz com essa pashmina. E aí, vocês gostaram? Gente, boas-vindas da... Gente, a nossa pastora já entrou, a pastora Milka já está aí conosco. Ó, já aproveita, não espere não, pode começar a seguir a pastora Milka, eu te afirmo que é pessoa de primeira qualidade. Você vai amar, descontraído, mas não vai agora ficar olhando lá o perfil dela não. Você vai lá, só se inscreve, que você não vai perder. Mas agora eu quero que pare tudo, para tudo, porque eu tenho aqui que mandar um beijo muito especial. Hoje é aniversário da minha norinha linda, a Maria Eduarda. Nem se a gente tivesse programado, né, dar de presente para ela essa consultoria, essa assessoria da pastora Milka aqui. Mas vem de presente do céu para ela. Eduardo, eu já te disse hoje, eu quero te dizer novamente aqui em público, para que fique registrado. Você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Eu louvo a Deus por você ter vindo, né, ter somado aí com a nossa família. Nós te amamos muito. Você é uma menina de Deus, é uma companheira que eu tenho. Eu não tenho filha, né, mulher? Tenho 2 filhos lindos, mas você é uma filha que Deus me deu. Eu louvo a Deus por você. Eu desejo a você muitos anos de vida, com saúde e paz. Que você tenha na sua vida. Sabe o que eu vou te desejar de especial? Eu vou te desejar, já afirmando, é que as promessas do Senhor se cumprem na sua vida. Isso, não é só isso não, é isso tudo, porque Deus já te fez promessas lindas e maravilhosas. E eu creio nesse Deus que realmente realiza os nossos sonhos e desejos e realiza as promessas que Ele faz. Então, minha querida, que você tenha aí sucesso, você tenha prosperidade, como a pastora Daí sempre fala, prosperidade não é somente dinheiro, prosperidade em todas as áreas da sua vida. E você já está ganhando aí, ó, parabéns aqui na nossa live e parabéns para você, tá? Conte comigo para o que você precisar. Estou aqui me esforçando para fazer por você o melhor que eu puder fazer. E eu quero deixar, Maria Eduarda, 2 versos. Eu já te dei um que é o meu textuário, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. É Deus que está dizendo isso. É Ele que te esforça, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda e é Ele que tem feito essas maravilhas que você já tem aproveitado e vai continuar fazendo muito mais na sua vida. Mas eu quero deixar um outro versículo aqui para você que está em Provérbios 31. Hoje nós vamos estar falando muito sobre mulher. Provérbios 31, 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Eu quero te dizer que o meu filho Leonardo, meu primogênito, achou você. E eu quero te dizer também, nora virtuosa, quem a achará? Eu achei. A Eduarda, meus queridos, é quem faz os convites. A Eduarda é quem edita aqui os vídeos, as lives, que posta lá no YouTube. A Eduarda, se não fosse ela, eu não teria condição de estar fazendo todos esses projetos que Deus coloca na minha cabeça. Então, Eduarda, eu sou muito grata pela companheira que você é. Eu não estou aqui tomando o tempo da live para fazer isso, mas eu precisava dizer isso aqui, tá? Eu sei que você já ouviu muito isso, mas eu quero te dizer mais uma vez, de tantas pessoas, mas eu quero que você escute de mim. Você é preciosa, você é valiosa e eu te amo, tá bom? Ufa! Vou tomar aqui uma água nesse copo bonito que ela também me deu. Olha só que nora abençoada, gente. Vamos orar? Eterno e bendito Deus, louvamos e glorificamos o teu nome porque o Senhor é bom.
Louvamos a Ti, Jesus, porque hoje a gente nem precisa pedir mais nada. A gente só precisa vir aqui agradecer tantas maravilhas, tantos benefícios. O Senhor tem usado de misericórdia com as nossas vidas. E nós Te louvamos e glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Ah, Jesus, o Senhor é bom. E como eu sempre te digo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Muito obrigada por essa conexão do céu. Muito obrigada por esta live. Muito obrigada por tudo que vai acontecer aqui. Nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Amém? Eu quero deixar aqui só um versículo. Eu não vou me alongar nos comentários. E vocês vão ver que a própria live já vai falar por si. Mas eu quero deixar aqui 2 versículos que tem muito a ver com o que a gente vai falar. Em Provérbios também 31, Provérbios 31, eu vou ler 2 versos. O 22, que diz assim: faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Mulher, lá da Bíblia, mulher virtuosa, se preocupava com a sua vestimenta, se preocupava com a sua maneira de se portar, de se vestir. E também no verso 30 diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, gente, é assim, Deus traz a pastora Milka lá dos Estados Unidos para vir falar conosco, que é muito importante sim a nossa maneira de se vestir, mas também é muito importante a nossa comunhão com o Senhor. E perda de tempo, gente, o tempo vai passar voando, eu garanto para você, de tanta coisa boa. Um pouco que eu conversei com a pastora Milka, que coisa gostosa, quanto aprendizado. E como eu sempre digo para vocês aqui na live, não é sobre mim, não é sobre o nosso convidado, mas é sobre Jesus que faz isso. É esse poder da palavra transformadora do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Chega a mensagem. Ai, gente, que chato passando aqui. Vamos lá, deixa eu achar. A pastora Milka já está entrando aqui conosco, ao vivo. Olha ela, pastora Milka! A paz do Senhor, querida, tudo bem? A paz do Senhor, tudo ótimo. E com a irmã, como vai? Graças a Deus, tudo na paz. Que prazer estar aqui falando com Olha, você, missionária Valéria. o prazer é todo meu, a alegria, a honra. Eu sei que essa data estava na agenda do céu. Sim. Você está numa correria, a gente vai falar um pouquinho, é tanta atividade, gente. Mas ela está numa correria. Mas assim, que bom que conseguiu, né? A gente conseguiu essa brecha. Né, essa agenda. E acaba que assim, as lives é dessa forma. A gente marca 2, 3 vezes, uma hora dá certo. E graças a Deus, essa data deu certo. É verdade. Gente, olha, tá entrando muita gente bacana aí, eu imagino que seja pela pastora Milka. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu estava mesmo, pastora, com muita, assim, não é ansiedade, mas com muito desejo de ter a senhora aqui, porque eu sei que nós vamos agregar valor na vida de muita gente. Com certeza. E aí, o que eu acho interessante? A senhora vai falar sobre moda, a moda modesta, é uma pastora... Sim. É nova, é linda, e assim, o pessoal às vezes fala assim, mas me vestir modestamente, isso é coisa para pessoa mais de idade, isso não combina com o meu perfil. Hoje nós vamos desmistificar tudo isso aqui e vai ser bênção para a glória de Deus. Mas antes eu quero aqui fazer uma rápida apresentação e depois a pastora vai ficar à vontade. A pastora Milka mora lá nos Estados Unidos. Faz um trabalho, gente, maravilhoso. Você depois olha aí no Instagram dela, você vai ficar apaixonado. É muito bom. Eu achei bacana que ela colocou assim: a modéstia cristã, a fé e o humor que não pode ficar de fora. Então ela está sempre de uma forma leve, de uma forma descontraída. Ela está sempre aí trazendo para nós o que pode, o que não pode, aquelas dicas bacanas que dá para gente andar bem vestido, andar na moda e ser cristã, né? Então, assim, muito bacana. Outra coisa também que eu quero falar, que ela é idealizadora do projeto. Olha que tema mais sugestivo. Seja luz na passarela. Eu amei isso
título. Só o Senhor, né? Ele que inspirou isso aí. Não tem de outra forma. Estudando o texto que fala que nós somos sal e luz, né? Então, assim, o Senhor trouxe isso muito forte. Que às vezes a gente acha que essa luz, ela é para um âmbito só da nossa vida, né? E por que não trazer para uma área que a gente acaba negligenciando tanto? Que é essa área mesmo da nossa imagem pessoal, né? É verdade. Pastora, fique à vontade, essa live é sua, Essa a live é casa da nossa, senhora. missionária. Fique à vontade, é um prazer mais uma vez. Eu tenho que dizer e vou ficar repetitivo, porque Não, realmente com meu certeza. Só coração me está fala, eu transbordando esqueci de onde você está falando no Brasil. Qual que é o estado, de cidade? Juiz de Fora, em Minas Gerais. Minas Gerais, estado da minha mãe. Minha mãe é mineira. Aê, que beijo. Pastora, antes eu tenho que fazer esse negócio mesmo. Manda um beijo especial para minha nora, que hoje é aniversário dela. Qual é o nome Ela que me dela? ajuda faz. Ah, é a Eduarda. Eduarda, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue lançando sobre você o olhar dele de favor sobre a sua vida, viu? Um beijo grande, parabéns. Pronto, pastora, fique à vontade. Amém, amém. Boa tarde a todos que estão aqui. Bom dia, boa noite para quem vai assistir isso aí depois. Essa live vocês vão encaminhar, porque tudo que nós vamos falar aqui, com certeza, como a missionária falou, é de agregar valor. Não só a vida da mulher, a vida do homem também, porque o tópico que a gente vai falar, ele é bem abrangente. Ele fala de uma virtude. Ele fala de uma virtude do próprio Espírito Santo. Acaba que a gente volta mais para o público feminino, porque nós, mulheres, lidamos com essa questão um pouquinho mais com afinco, mas isso não quer dizer que isso também, se tiver algum homem aqui na live, não vai aprender, não vai aprimorar e entender um pouquinho mais do que a gente está falando aqui, né? Então, esse tema, ele é muito desafiador pelo fato de que a gente realmente tem muitas coisas que foram mistificadas mesmo, foram de alguma forma passadas. Talvez até de um conceito um pouco mais fechado, um conceito que não trouxe muita luz para as pessoas entenderem por que Deus se importa com a nossa imagem. Afinal, ele nos fez, né? Gênesis já começa colocando isso para todos nós, já começa falando que nós somos a imagem de Deus. Não uma imagem que fala de características humanas, que fala de características que realmente refletem que Deus é um ser, uma pessoa, mas características que vão apontar para Deus, né? A sua amabilidade, a sua santidade. Então, a forma com que nós vivemos vai comunicar tudo isso, vai comunicar esses atributos. Então, será que vale a pena a gente parar e pensar se eu sou imagem de Deus na Terra, né? Se eu sou embaixadora, se a gente fosse falar tudo que nós somos, somos discípulos, ou seja, mini cristos andando onde nós estamos. É claro que a nossa imagem, ela gera um impacto, sim. E o próprio Jesus falou, né? Eu quero que vocês estejam num lugar de destaque para que todos vejam o evangelho, não no lugar de destaque para que vocês queiram aparecer. Não, por isso, a luz é isso. Onde há escuridão, se você acende uma luz, você consegue vê-la. Então, a nossa imagem está conectada com tudo isso, conectada com o evangelho. Você ser uma portadora, um portador e um transmissor do evangelho com o seu estilo de vida. O seu estilo de vida, como você cuida da sua casa, como que você dá o exemplo lá no trabalho, o seu estilo de vida, onde você vai, você é cristão. Não tem como eu me vestir de cristã só para ir à igreja. Não tem como eu dizer que eu sou cristã em determinados ambientes, né? Em determinadas ocasiões. Não, essa é a minha identidade. Eu vou ser cristã onde eu estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, na academia, numa festa, viajando nesse país, no outro país, não importa. Né? Eu sou cristã, essa é a minha identidade, eu carrego isso. Agora, como que eu vou colocar isso em prática de uma forma que eu honre ao Senhor? Porque é isso que a gente precisa ressaltar. Em missionária, a gente tem um certo bloqueio, eu posso dizer isso. Falando com esse tema já há tantos anos, como que nós cristãs fechamos a mente, fechamos o coração para esse tempo, principalmente no nível de carnalidade que nós estamos vivendo. Que isso cada dia mais aponta, né? Para o distanciamento que nós estamos tendo dos princípios do Senhor. Pouca palavra, pouca leitura da palavra, pouco entendimento da palavra, é claro que poucos princípios estão sendo aplicados.
quando a gente pergunta o que você acha que Deus pensa sobre vestimento? A maioria das vezes eu ouço, Deus não pensa nada. Deus Eu não tudo fala nada posso. sobre isso, né? E aí é onde a gente fala, como assim que Deus não fala nada sobre isso? Se você começar realmente a ler, você vai ver que a Bíblia está permeada desse assunto de vestimenta. E o Senhor sempre foi muito categórico com isso. E é claro, eu estou falando uma parte da modéstia que vai falar de vestimenta, mas a modéstia não se resume a vestimenta, tá? É como fosse, vamos dizer assim, a parte mais fácil. Porque a parte mais complicada tem a ver com o nosso coração. Porque a modéstia, ela tem que ser um ato interno. Ela tem que começar no interior. Por isso que eu disse que é uma virtude, ok? Uma virtude, você tem que desenvolvê-la. Quando eu e você aceitamos a Cristo, quando nós nos tornamos cristãos, ou seja, eu confesso. Gente, confessar. Confessar, você não fala algo e você esconde, ok? Quando você confessa, você está realmente com tudo, você está afirmando uma verdade, você está dizendo que isso é verdade. Então, a partir do momento que você diz, eu sou cristã, eu sirvo a Deus. Então, a sua vida, todas as suas ações têm que condizer com isso. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque nós não vamos todas as vezes fazer o que agrada ao Senhor. E é por isso que nós dependemos dele o tempo todo. Que é verdade que muitas das vezes a gente faz coisas que não apontam para ele, que não honram, que não glorificam a ele. Então, a vestimenta é a mesma coisa, porque nós carregamos o evangelho conosco. Então, imagina o tanto de incoerência que há quando eu professo algo, quando eu digo eu sou cristã, e sem você falar nada, apenas com a sua vestimenta, porque a vestimenta ela é uma comunicação não verbal, certo? Você consegue transmitir algo através da sua vestimenta. Você, sem comunicar verbalmente, você fala que você não é cristã. Mas como isso é possível? Como que isso é possível? É possível, ok? Muitas das vezes a gente carrega uma imagem que ela é incompatível com a identidade que nos foi dada. Aquilo que nos foi otorgado pelo próprio Deus. Ele colocou em nós um selo, o selo do Espírito Santo. Nós somos filhos, nós já não somos mais escravos. E aí, como é que eu quero portar, né? Como é que eu quero falar? A gente poderia falar sobre isso, poderia falar como é que eu quero relacionar com o próximo de uma forma que ela é incompatível com aquilo que o Espírito Santo tem para mim. Então, de uma forma prática, missionária Valéria, eu costumo dizer, quando a gente aceita Jesus, a Bíblia nos afirma isso, que nós recebemos o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo é colocado em nós. A gente não vê isso, né? Você não consegue. Você tá lá, quando você levanta a sua mão, você vê um fruto vindo na sua direção, ou passa lá o diácono servindo um fruto. Escolha aqui uma banana, uma pera, uma mexerica. Não. Mas é para que a gente entenda, né? Quando a gente recebe o fruto do Espírito Santo, esse fruto, ele é bem completo. Ele vem com vários gomos, tá? E um desses gomos, uma dessas virtudes, é o domínio próprio. Ou seja, você tem um autogoverno sobre os seus desejos, sobre as suas vontades. Ok? Eu posso querer falar o que eu quiser aqui nessa live. Eu posso querer me expressar de uma forma, de qualquer forma, ok? Só que eu tenho um domínio sobre isso. Eu sou consciente, né? Eu sou um ser consciente. Eu sou um ser racional. Então, esse domínio, ele tem que estar debaixo do governo de Cristo. Ele tem que estar debaixo do domínio do Espírito Santo, debaixo do domínio do Espírito, não da carne. E é uma palavra que está correlacionada com isso, você lê de uma outra versão, eu não sei de que versões o pessoal que está aqui, ó, coloca aí para a gente interagir um pouquinho, coloca qual é a versão que você lê da sua Bíblia. A minha eu leio na versão internacional, nova versão internacional, e ultimamente eu gosto também de estudar a NVT. Mas tem aí a versão, né, Almeida, tem a versão Reina Valera, tem a versão King James. Escreva a versão que você lê na sua Bíblia, porque eu vou falar com uma palavra que talvez muitos faz tempo que não ouve, ok? Que é a palavra temperança. Das 9 virtudes do Espírito Santo, quando você lê lá paz, amabilidade, né? Você vai ver, ó, a Mariana falou, a Maria Cândida falou que é a NVI, que é uma que eu também utilizo bastante, ok? Então, uma das versões mais antigas, você vê a palavra temperança. Que é de quê? De ter tempero.
de ter equilíbrio. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui, a missionária não está aqui, e nós não estamos ensinando sobre doutrina, sobre usos e costumes. Cada denominação tem, né, tem a sua forma de reger e tá tudo bem, ok? Nós não estamos para isso, nós estamos para falar de princípios bíblicos, ou seja, princípios que regem um todo, independente de denominação. Independente daquilo que você acredita, daquilo que você acha que é certo, que você é errado, ok? Porque eles não são negociáveis, os princípios de Deus, ok? Então, princípio quer dizer que eu tenho ali diante de mim o coração de Deus exposto para que eu cumpra aquilo ali, tá? E um dos princípios é justamente você viver, caminhar, né, a sua vida na modéstia. Porque Paulo vai falar sobre isso em Timóteo. Então, voltando à palavra temperança, está querendo dizer que é esse equilíbrio, ok? Nem muito e nem pouco, e nem faltando. E aí é onde a gente se perde. Porque hoje, na nossa geração, antes a nossa geração tivesse ela extremista. Porque daí eu acho que seria mais fácil a gente voltar para o meio. A questão é que nós baixamos o nível demais. E nós estamos falando de questões que no período de um século, 100 anos, tá? Porque se a gente voltar a 1900, né? E 3, 1904, era uma outra realidade. Não havia tido, né? A revolução sexual que veio e pegou a igreja em cheio. E a gente tá todo mundo assim, nossa, que legal! Ah, vamos fazer o que todo mundo tá fazendo. E fomos despidos, sabe? E realmente começamos a colocar o nosso corpo em exposição e fazemos isso sem entendimento. Ou muitas das vezes com entendimento e ninguém se preocupa com isso. Então é necessário a gente vir trazer a palavra. Não é a palavra que precisa ser atualizada, porque se passaram muitos anos. Somos nós que precisamos aceitar o processo da santificação. Então é nós que temos que alinhar a palavra. É nós que temos que trazer o nosso coração para o prumo da palavra. Então, quando eu olho para trás, quando eu olho para a geração, 2, 3 gerações atrás, é verdade que a imodéstia já existia, sempre existiu. Na verdade, ela começou lá em Gênesis. Então, não é algo agora, por causa, né, depois de tantos anos, que a igreja começou a lidar isso, ou com eu começo a lidar. Não! Esse desejo de se expor, de expor a vergonha, vem quando nossos pais pecaram, Adão e Eva. A nudez, nós lidamos com ela desde sempre. A nudez é esse impacto. Algo tão puro que Deus criou e, de repente, deixou de ter essa conotação devido ao pecado. Se tornou vergonha. Porque poderia muito bem, ali estava um casal, né? Adão e Eva continuavam sendo um casal depois do pecado. Deus poderia não cobri-los e falar, ó, quando tiver mais gente aqui no mundo, quando vocês começarem a procriar, vai ter uma regrinha para vocês. Deus não fez isso. Deus estabeleceu ali mesmo, quando ainda eles eram somente 2, um casal, um homem e a mulher, e ali ele já coloca esse princípio. Então, olha como a gente precisa trazer um entendimento e tirar as vendas para algo que a gente ouve muita gente falar, e às vezes muitas pessoas, até cristãs mesmo, falar, de uma certa forma, trazer uma libertinagem que causa essa cegueira nos cristãos, né? Nos homens e nas mulheres, e a gente acha que está tudo normal, até porque a gente acostuma com isso. Sim ou não, missionária? Você entra às vezes na igreja, está cultuando ao Senhor, e às vezes você não acredita no que você está vendo. Eu tô falando de um ambiente que é considerável que as pessoas têm um senso mais comum de pudor, de falar, não, tô indo na igreja. Claro que isso já mudou bastante. Hoje a gente vê que nem isso, muitas das Já está voltando, gente. A conexão caiu. Como é que tá para vocês aí? Caiu, pastora.
Será que o problema... Aqui tá normal para mim. Ah, tá. Gente, olha só. Caiu a conexão com a pastora, mas ela já deve estar reconectando. Aguarde um pouquinho. Isso, parou para todo mundo, porque caiu aqui, tá? Mas ela já vai voltar. Não saiam, fiquem aí, porque isso acontece. A gente está ao vivo, travou. Pois é. Mas ela já deve. Sim, sim, já vai. Aí já vai voltar. Aproveitem, gente, aproveita. Olha que ensinamento, que palestra boa. Aproveita já para ir encaminhando, chamando mais pessoas para estarem aqui conosco. E lembrando também que vai ficar salva. Ah, sim, vou enviar o convite. Vou ter que remover e chamar de novo. Já está vindo, tá, gente? Pronto, já vai chegar. Mas vocês estão vendo? Quanto aprendizado? Isso, Perdão, voltou. querida. Isso acontece. A gente está ao vivo, isso acontece. Isso aí. Deixa o pessoal voltando. Isso. Aí, Estou pedindo parando para o pessoal para já começar a chamar mais pessoas daí. sim. O pessoal está amando, está Amém, escrevendo amém. aqui que está gostando muito. Então, é justamente Bacana. isso. Eu creio que é muita falta de entendimento, missionária, que faz a gente tratar esse assunto com desprezo, sabe? E com uma certa dureza de coração e não querer saber. Eu acho que a gente deveria se interessar por as coisas que Deus se interessa, não é certo? Dar valor, quando a Bíblia fala, né, que o temor ao Senhor é o princípio, né, da sabedoria. Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o que quer dizer isso? Se eu temo ao Senhor, eu vou reverenciar, eu vou dar crédito para aquilo que Ele fala. Então, vamos. A gente está falando de algo, de uma parte, né? Como eu disse, uma virtude, como eu estava falando. É claro que a gente precisa ver o todo, mas essa virtude, nós vemos que adianta eu ir atrás da paz, eu ir atrás do amor, eu ir atrás da docilidade, mas eu não querer conhecer a temperança, eu não querer colocar o domínio próprio, e o domínio próprio, ele rege a nossa vida, né? Porque ele vai controlar como a gente lida com o nosso esposo, como a gente lida com os filhos, como que a gente lida com o irmão na igreja, como que a gente lida com aquela pessoa no trânsito, né? Então, assim, é uma virtude que precisa estar em crescimento na nossa vida. E se fala de domínio, se está falando de temperança, por quê? Que nessa área da vestimenta, a gente não quer ter temperança. Pelo contrário, a gente está salgando muito. Tá muito picante. Tá com muita pimenta. Essa aí desceu aqui agora. Ai, ai. Tá muito picante. Não é verdade? E não é suposto. É suposto as pessoas olharem pra gente sem uma palavra, a gente falar nada. Ver essa diferença. Assim era o povo de Israel. Sempre foi o desejo do Senhor fazer uma distinção entre as nações. E aí ele falava, vocês vão fazer isso. Vocês é para seguirem assim. Porque os outros povos vão olhar para vocês e vão fazer distinção. Que vocês servem ao Deus verdadeiro. E hoje, pastor missionária, é tão difícil fazer uma distinção. Quem é e quem não é. E é claro que a gente sabe que nós não estamos falando aqui de uma performance. É verdade que muitos até se vestem como se fossem cristãos, até falam como fossem cristãos e verdadeiramente não são. Porém, aquele que prova mente e corações, ele sabe quem realmente está vivendo a modéstia. Ele sabe verdadeiramente. E é perante ele que nós temos que ter esse entendimento. Eu vivo a modéstia, eu tenho um desejo primeiramente para me honrar a Deus, porque é para Ele que eu vou prestar conta das minhas motivações. Quantas das vezes a gente está bem vestida, bem trajada, e no nosso interior a avareza, a arrogância está destilando. Então vocês estão entendendo que não se trata só da vestimenta, se trata daquilo que o nosso coração, o nosso interior está revelando. Por isso que é muito profundo esse assunto. E é por isso que a falta de modéstia na vestimenta, ela externa muita coisa.
ela externa um estado de coração. Ela externa como é que realmente você está, como você está lidando com a carnalidade, como que você está lidando com a lascívia, como que coisas que raramente a gente fala sobre isso. Como que a gente está lidando com a falta do domínio com o dinheiro? Porque muitas das vezes também, quando a gente está falando da arrogância, é isso, você está bem vestida, porém a sua intenção é de desprezar a irmã, é de desprezar o irmão, de desprezar uma comunidade. Ou a ostentação, ou você realmente destilar algo que você sabe que não condiz com o que a palavra diz. Então, eu teria tanto para explanar, até porque é um assunto extenso. A gente pode até talvez abrir aqui para quem tiver dúvidas sobre algumas perguntas sobre isso. Porém, eu gosto de falar dessa base porque uma vez que a gente entende que é a palavra de Deus que está me colocando esse caminho, eu tenho que tirar esse conceito. Ah, é o pastor que falou, ah, é a pastora que falou, ah, é fulano, ah, é Beltrano. Não, mas essa pastora aqui não faz, mas aquela lá faz, mas a blogueirinha tal faz. Você cala tudo isso, você silencia tudo isso e você pega a palavra e diz o que a palavra diz sobre isso. E você se firma nisso. Então, por isso eu falo que os princípios são importantes. Muitas pessoas nunca pararam para pensar sobre o que Deus fez lá no Éden. Quando eu ministro, quando eu falo sobre isso, eu pergunto, as pessoas falam, tá, Adão e Eva pecaram, se esconderam. Ok, e o que Deus fez? Gente, sabe, se é necessário desenhar, desenhe para que você assimile. Porque cada vírgula, cada palavra que está na Bíblia tem um sentido, tem uma direção. E quando a gente lê ali, o Senhor está apontando o propósito da vestimenta. Ele está firmando ali uma conduta para mim, para você, para as próximas gerações, para os nossos pais que já passaram. Não está definindo um tipo de roupa. É muito diferente isso, me escutem. Não está definindo tipo de roupa. Está definindo o propósito da roupa. Porque se fosse assim, todos nós estaríamos de túnica. Todos nós estaríamos aí, né, como um povo de antigamente. E não se trata disso. Até se Deus fizesse isso, ele seria muito explícito em falar isso. Ele não teria por que se esconder. Então, você claramente você consegue tirar esse peso também extremista, que eu sei que tem pessoas que pensam que devem se vestir dessa forma. Me entende? Porque é dessa forma que eles creem que sempre deveria ser. Porém, quando a gente começa a ler as escrituras e entende que Deus colocou o propósito ali, ou seja, qual é o propósito da vestimenta? Cobrir a nudez, ok? A nudez revela a nossa rebelião a Deus. A nudez sempre vai apontar para da onde nós viemos, né? Do homem caído. Então, a nudez é o ato de rebelião. E por isso que ela tem um lugar muito fechado, um lugar muito íntimo, onde ela é permitida e onde, dependendo da condição, ou seja, que a pessoa seja casada, que daí Deus também coloca, estabelece princípios, onde um homem e a mulher está se tornando uma só carne, sim, ali volta a esse estado original, né? Volta a esse estado que agrada ao Senhor e é onde ela é permitida. Fora desse ambiente, ela não é permitida. Não sou eu que estabeleci isso. Não sou eu que estou falando isso. Porque foi assim que o Senhor fez lá em Gênesis. Quando ele cobre Adão, quando ele cobre Eva, a gente precisa entender que ambos tentaram se cobrir. Ambos também fizeram vestimenta. E por que as vestimentas deles, como se diz, não passou do teste do Inmetro? Deixa eu pegar aqui. Por que não passou, gente? Fala aí. Com certeza, meu filho. A Eva já deve ter feito um curso lá na escola de samba lá e ela deve ter tentado tampar só algumas partes. Adão também deve ter feito uma salada mista com aquelas folhas. E foi necessário a intervenção do Senhor. Claro que isso
tem muito mais, aponta para Cristo, aponta para o que ia acontecer, né? O plano de redenção, pelo fato do Senhor ali imolar animais e tirar a pele para fazer vestimenta. É muita coisa. É muita coisa. A gente tá fazendo uma live só desse capítulo, ok? Só que eu quero dizer é isso. Foi reprovado. E eu tô aqui para dizer que muitas das outras vestimentas tá igualzinho a Adão e Eva. E Deus tá falando, eu tô precisando vir cobrir vocês. Que essa é onde eu entro. Eu tô aqui para encorajar mulheres, homens. Encorajar e falar, gente, vamos, nós não podemos perder isso. Uma missão que o Senhor me deu. Encaro como uma missão, entende? Então, não estou aqui para doutrinar, não estou aqui para falar o que você deve fazer. Não é isso. Eu estou para ensinar e te encorajar. Agora, a decisão, quem vai fazer é você. Esse é o meu papel. Eu te lembrar, né? Porque a gente esquece. A gente esquece muitas coisas. E a gente é muito influenciado. Nós somos seres muito influenciáveis. Então, se eu estou numa comunidade que é totalmente sexualizada, uma comunidade, uma geração que prioriza a nudez, que ela prioriza. Você vê isso de forma extravagante. Se o corpo do ser humano, porque não é só da mulher, claro que da mulher é mais, mas se o corpo do ser humano não está exposto, não tá bom, não tá bem. Se uma peça não tá colada, você não tá bem. Você pode ser a mais cheinha, você pode ser a mais magrinha, mas você foi ensinada. Esse dia eu tava falando com uma pessoa que ela tava, né, um pouco acima do peso e ela não consegue usar roupa mais leve, porque ela fala, pastora, se eu usar, eu já sou gordinha. Aí não vai ficar bom. Eu falei, gente, mas da onde vocês aprendem essas coisas? Eu queria entender. Onde que vem esse broqueio, como diz? Eu sei que não fala com R, né? Mas eu brinco. Broqueio, gente, que eu tô preferindo falar broqueio do que as pessoas que falam certo e não entendem a palavra. Entende? Da onde é isso? Aí você vai vendo que são realmente conceitos que vão impregnando na mente e a pessoa não se pergunta. Você já perguntou para o Espírito Santo? Do jeito que você está aí agora, seja que você, se você estiver no seu trabalho, eu tô aqui, acabei de chegar em casa, estava trabalhando, acabei de chegar em casa. Achei que ia dar tempo de eu tomar pelo menos um banho, mas não deu. Do jeito que você está, o lugar que você estiver agora, você pode perguntar para o Espírito Santo isso? Espírito Santo, eu estou te honrando com essa vestimenta que eu estou aqui agora? A não ser que você esteja no seu quarto, na sua intimidade, aí tá aí dormindo, tudo bem. Você pode ficar, né? Você tem essa liberdade. Fora disso, aonde você estiver, se você estiver me ouvindo na faculdade, se você me estiver ouvindo no trânsito, se você me estiver ouvindo você cozinhando, e daqui a pouco chega a vizinha aí que entra na tua casa e você não sei com que roupa que você tá. Entendeu? São perguntas que à medida que nós vamos caminhando com Cristo, esse nível de intimidade, a gente pode fazer várias outras perguntas para ele. Mas por que também não perguntar? A gente pode perguntar para ele, Senhor, o Senhor tem agradado com o que eu tenho, com as palavras que tem saído da minha boca? O Senhor tem se alegrado com meus pensamentos? A gente conversa com o Senhor, é para conversar nesse nível. E por que não perguntar para ele? Senhor, o Senhor tem se alegrado? Eu tenho te honrado? Senhor, se eu não precisar falar nenhuma palavra hoje com alguém que eu sirva ao Senhor, eu consegui comunicar isso? Com as minhas atitudes? Eu consegui comunicar isso com alguém de fala assim, que moça diferente, que moça gentil. Olha a forma dela que ela entrou aqui no mercado. Gente, que moça diferente, que brilho diferente. As pessoas precisam ficar indagando. Elas não precisam ficar indagando com segundas intenções, não. Que é o que muitas das vezes nós fazemos. Nós despertamos nas pessoas, principalmente nos homens, segundas intenções. Por que será segundas intenções? Porque uma mulher que se preza não vai despertar isso. Um homem vai olhar e vai falar assim, é diferente. Ali eu não chego de qualquer jeito, não. Então, por quê? Por conta do pudor. O pudor faz isso. O pudor te protege. A decência te protege. Nesse sentido de você saber que você está fazendo a sua parte. É claro que você não tem controle sobre o outro. Não quer dizer, pelo fato de você estar bem vestida, de você se trajar bem, de você se comunicar bem, que você está isenta. Não é isso. Porque tem o outro, tem a parte do outro. Pode ser uma mulher, eu posso estar muito bem vestida, eu posso estar com a bolsa que eu não quero chamar atenção com aquela bolsa. Mesmo assim,
A irmãzinha do lado se sentiu ofendida, mas isso aí é ela. Diante do Senhor, eu tenho certeza, o Senhor provando, prescrutando o meu coração e a minha intenção, que não é isso. Mas aí já não está na minha parte. Isso é a parte do outro. Eu não vou prestar conta do outro. Eu não vou prestar conta pelo que o outro pensa. Eu vou prestar conta das minhas ações. Agora, quando a gente entra na lascívia missionária, Valéria, quando a gente entra na imoralidade, porque imoralidade que muitos pensam que é só a fornicação, só o adultério. Ok? Se a nossa nudez está sendo revelada, nós estamos sendo seres imorais. Mas como assim, Milka? Mas eu posso estar. Eu tô aqui com um vestido aqui longo, ó. E se esse vestido estiver justo no seu corpo, tô orando, né? Fazendo, desenhando as suas curvas, a sua nudez está sendo revelada. Eu sei que isso é chocante. Como assim? Eu consigo ver aonde começa e aonde termina a parte do seu corpo. Você não precisa estar nua para mim saber exatamente. Então, essas coisas que precisam vir e entrar na nossa mente e falar: epa, 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 como assim? Que eu posso estar vestida e mesmo assim nua? É assim ou não? Quantas das vezes você Sim. consegue ver exatamente a lingerie da pessoa que está na sua frente? Quantas vezes você consegue ver cada anatomia todinha? Você consegue ver, nossa, ali tem uma celulite assim, ali tem uma cicatriz assado. Sim ou não? Ou seja, a roupa não está cobrindo, a roupa ela foi feita com esse propósito de não passar do que está por detrás. Se está passando, ela não está cobrindo. E existem muitos tecidos que desfavorecem essa cobertura, entendeu? E às vezes a gente não para pensar nisso. Muitas das vezes a gente prefere pagar numa peça que vai custar tantos reais, mas você vê que você põe e a bicha gruda em você todinha, do que você. Ah, não, então eu vou diminuir as minhas peças e vou ter menos, mas que cubra mais. Olha que legal. E coisas que tem que acontecer que é essa mudança, ó, na mente. Eu estive no Brasil semana passada, eu estava aí. Eu queria ter feito uns vídeos, não deu tempo, mas eu passei ali por alguns shoppings e estava em São Paulo. E, gente, eu fiquei encantada com algumas peças que eu vi na C&A, Riachuelo. Eu falei, gente, por que essa mulherada fala que é tão difícil encontrar roupa modesta? Sendo que elas estão por aí. A questão tá aqui no coração que não quer vesti-las. Então você olha para uma peça e você, não gostei. Não vai ficar, não vai realçar meu corpo. Não vai ficar legal. Então você já vê que tá dentro de você esse conceito. Você pelo menos testou? Você pelo menos colocou e falou, deixa eu ver, deixa eu ir para um... Eu mudei muito meu estilo depois que eu comecei a estudar modéstia. Tive que aprimorar muitas coisas. Muitas coisas realmente não passavam no crivo de Jeová. E eu achava que estava tudo ok, entendeu? E é um aprendizado constante. Eu não estou dizendo que eu não erro nesse critério. Eu sou aqui para dizer que eu dependo muito do Espírito Santo para isso, que ele me ajude. E é esse lugar que a gente precisa caminhar. Entende? Então, assim, quando você... Se eu pudesse resumir, né? Quando a gente entende a função da peça, a gente entende a função da roupa em si, você agora aplica isso a cada ambiente. Não tem como tirar um ambiente que você não vai precisar colocar. Você tem que usar roupa em todos os ambientes. Existe algum ambiente que você não precisa colocar roupa? No banheiro. E aí, ok, no banheiro. É sua intimidade. Mas fora desse ambiente, existe algum outro ambiente? Não existe. Onde você estiver aqui nesse planeta Terra, você tem que estar vestida. Ou vestidos, né? Para os homens aqui. Então, cada peça que você tem no seu guarda-roupa precisa cumprir essa função. Pronto. Bingo. Se você entende isso, você começa a treinar a sua mente, a reeducar a sua mente, porque daí você vai ver que tem muitas peças que não estão cumprindo essa função. Se você coloca uma saia e ela tá aí 2, 3 dedinhos acima do seu joelho, você vai ver que se você sentar, a bicha encolhe. Se subir a escada, ela também vai encolher. Então, o que está aparecendo? As suas coxas. Amiga, mas como que eu sei que eu tenho que tampar minha coxa? Aí você volta lá pro início. Volta lá pro início. Quando Deus criou a túnica para Adão e Eva vestir, o que não lembra? Você tem que lembrar que a roupa de Adão e Eva foi reprovada.
que com certeza parece uma mini saia, com certeza, cropped, então eu tenho quase certeza, eu tô quase criando essa tese que Eva tentou fazer um cropped. Entendeu? Então presta atenção, meninas, pelo amor, não vai tirar essa parte de falar que eu tô criando heresia, mas é porque, gente, pela lógica, entendeu? Então, olha só, pega o princípio e aplica na sua realidade, respeitando todos o seu estilo pessoal. Se você é uma pessoa criativa na forma de vestir, Deus não está pedindo para você mudar isso. Se você é mais esportiva, se você é mais elegante, tem pessoas que gostam mais do estilo, né, princesinha, tudo bem. Se você é mais estilo despojado, não tem problema. Não é sobre isso, ok? Você pode estar elegante e modesta. Não tem como você estar elegante e vulgar, apesar que existe essa moda por aí. Há um pouquinho só de sensualidade, não tem mal. Ok? Não, biblicamente tem, pode não ter para quem não acredita, para quem não carrega o evangelho. Se você carrega e você professa a fé cristã, ponto final, já não combina, ok? Já não é compatível, entende? Então, trazendo o princípio, você vai aplicando. Você quer ir para academia? Vá, né? Male, quer correr, quer fazer ciclismo, quer fazer o que você quiser fazer, ok? Então, faça da forma com que você que você preze para que cada roupa que você está colocando está cumprindo a função. Ok? Você vai colocar uma leg? Gente, eu costumo dizer que eu moro nos Estados Unidos. Muitos anos. Às vezes as pessoas, quando eu falo leg, eu tenho até uma paródia, né? Que eu falo, a leg não é calça. Ixi, eu sou quase apedrejada. Mas eu entendo. Não tem problema de você discordar comigo. Por quê? A leg, em si, a palavra no original, vem de uma meia grossa, tá? Porque ela foi criada com esse objetivo. É claro que hoje, com toda a tecnologia têxtil que existe no mundo, a legging tomou uma outra proporção. Mas eu tô dizendo o original, tá, gente? Tá todo mundo aqui me entendendo, né? A legging em si, principalmente pra gente estar aqui nos Estados Unidos, eu moro na região fria. Então, é muito normal. Você vai na loja e tá lá, você vê as leggings, é meia grossa. Tem as leggings também de academia. Mas tem a legging normal, que é para aquecer. A gente coloca ela para depois colocar uma outra calça por cima. Ou seja, é suposto ter uma outra coisa por cima. Entendeu? Porque elas são feitas bem fininhas, né? Para aquecer. Principalmente quando a gente está aqui debaixo de neve. Ok? Aí, ok. Isso aí, vocês sabem que os Estados Unidos é porta-voz, né? Para todas de moda, né? Como outros países também. Para o mundo. Aí chega, todo mundo, não, só colocar uma leg tá tudo bem. E as pessoas saem com leg para trabalhar, com leg para tudo quanto é lugar, e não entendem que ela tem uma função. Ok? E a leg de academia é a mesma coisa. É para dar mobilidade, para te dar elasticidade, mas não é para você mostrar tudo. Então tenha essa consciência, e quando você coloca a temperança, o domínio próprio, vai te colocar você ter governo sobre a sua ação, prudência, ou seja, você vai ser racional, você tem que ser racional, colocar a sua prudência em ação. Ok? E falar, bom, peraí, ué, parece que eu tô nua. Eu tô olhando aqui no espelho, eu tô vendo tudo, tô vendo a dobrinha aqui, onde começa meu popô, onde termina, onde tá aquela celulite que eu não tô gostando dela, onde tá... É isso! É uma nudez velada, ok? Então, você tem que, de alguma forma, se apropriar com uma vestimenta que não vai revelar essa nudez, para que você possa fazer lá a sua academia, que você possa fazer o que for. Eu, semana passada, coloquei sobre o tema que me pedem muito aqui no Instagram. É sobre festa, moda festa. Por quê? É um lugar que a gente despenca. É um ambiente que, assim, você tem hora que você não acredita. Você fala, não é possível. A começar das noivas. Eu já fui em tanto casamento e eu posso contar nos dedos as noivas que realmente representaram a noiva de Cristo. A noiva imaculada de Cristo. Porque é essa representação. Se você tem você tá aqui, você tá noivo, vai casar, tenha um máximo de prudência, porque você está representando a noiva de Cristo. Você não está representando uma noiva que ela não vai ser imaculada. Não, pelo contrário. Então, se você vem... não, mas
o seio está tampado, é só um vãozinho aqui, pastora, não vê nada. Como assim, gente? A costa, aquele vão aberto todinho. Agora, usando muito corsete, né? Aqueles que parecem baby doll. Eu vi essa moda aí no Brasil, já assustei, mas aqui nos Estados Unidos também já tá. Então, como assim, gente? Como que as nossas roupas, que era de dormir agora, o pessoal tá andando com elas aí pela rua e tá falando que é moda? E eu não tô falando do pessoal do mundo, não. Eu tô falando das cristãs que já estão com esse tipo de roupa, pra cima e pra baixo. Gente, pra quem não quer seguir a Cristo, a pessoa não quer seguir. É uma decisão, você não tem como, né, fazer a pessoa, obrigar alguém a seguir a Cristo. É uma decisão sua. Você decidiu seguir a Cristo. Você decidiu professar essa fé, ok? Então agora você seja responsável, o mínimo, responsável de você representar a Cristo na Terra. Porque essa é a sua função, ok? Então, você vai fazer isso em todos os aspectos. E a vestimenta não vai ser diferente. Então, uma festa, por que não? Um momento de alegria, um momento que você vai celebrar algo tão importante, quer dizer que ali está liberado você usar um vestido muito decotado, um vestido com um racho lá em cima, ou justo demais, que às vezes você vê a pessoa até bem, né, toda tapada, mas super justo, super, tanto que coloca um cinto, aquele tanto de coisa para colocar tudo no lugar, mas você não pode nem sentar direito. Então a gente vai vendo que são conceitos que a igreja perdeu nesses últimos, eu posso dizer, 80 anos, que realmente é o tempo que a gente... E eu vejo essa urgência do Senhor levantando pessoas como eu, e milhares, são milhares de pessoas que Deus tem levantado nesse âmbito, falando por quê? Porque a igreja foi se perdendo. Hoje, as pastoras estão sendo um mau exemplo. Uma coisa é a igreja. E isso é algo que o Senhor me chamou a atenção há muito tempo. Quando eu comecei a falar sobre isso, o Senhor falava para mim de altar. Falava, minha filha, porque do altar está vindo a contaminação. Do altar não está tendo colocado esse exemplo, né? Do mesmo jeito que Paulo falou, olhem para mim, imitem a mim, em todos os aspectos. Quais de nós poderiam falar, não, olhem para mim, me imitem, pela graça de Deus, né? De baixo, dependendo totalmente do Senhor. Mas olhem para mim, me imite. Quantas de nós poderíamos dizer isso? Pouquíssimas. E principalmente no que eu estou dizendo aqui, no nível do pastoreio. Por quê? Estão dando esse exemplo. Esses dias eu vi, missionário Valério, uma pastora ensinando como fazer cropped. Se você não comprou um cropped, se você não tem um cropped, como pegar uma camisa normal e fazê-la se tornar um cropped. Então você está entendendo o nível? Ou seja, a igreja está recebendo isso e simplesmente entendendo como tivesse ok, como Cristo estivesse aprovando esse tipo de conduta. E aí quando você olha, você vai para Apocalipse quando fala que não, que a gente vai ter vestes brancas. Ou seja, esse branco aqui está referindo a isso, essa pureza. Deus sempre se importou com a pureza, com a santidade. E nós vamos ficar dessa forma, desprezando a palavra, desprezando os princípios, desprezando os ensinamentos e olhando para referências antibíblicas, referências que não apontam Cristo, que não glorificam Cristo. E são essas que nós estamos aplaudindo. E são essas, muitas das vezes, as pessoas que a gente fala, é verdade. Ai, aquela irmã lá é muito careta. Olha, ontem eu escutei um vídeo de uma estilista e ela falando sobre isso. Ela falou, hoje em dia, se você ensina a ser elegante, modesta, você é visto como cafona. E aí eu respondi lá, eu falei, eu sei bem o que é isso. Por quê? Nossa, que pastora retrô. Não acredito. Falando sobre isso, ensinando... Gente, e ensinando sobre o quê? Porque hoje as nossas meninas, desde casa, as meninas pequenas, usam mini short, tá tudo bem. Usam, ficam de barriga de fora, tudo bem. Aí quando tá na adolescência, a gente, pai, começa a se preocupar, mas aí vai ver o erro onde? Lá no começo, você já provava. E quando a Bíblia tá falando, ensina a criança no caminho, é em tudo. Não é só levar para a igreja, ok? Eu estou ensinando o caminho. E eu estou mostrando o caminho, porque tem muita mãe também ensinando e não vivendo. Então, eu estou ensinando, eu estou falando, e eu falo aqui com meus filhos, porque eu tenho um casal. Então, justamente isso, os dois lados da moeda. Os dois lados, porque a modéstia é para os dois. E eu falo, o pastor Marco tá aqui, fala mesmo, pois é para os dois.
homem e mulher. Então, não é para favorecer só um, ok? Se nós estamos falando de nudez, se nós estamos falando de corpo preservado, é do homem e da mulher. Eu quero que meu filho saiba olhar para a mulher e ele entender. Não, mamãe, eu vou valorizar uma mulher modesta. Eu não vou valorizar uma mulher que se expõe. Não é isso que Deus tem para mim. E ele também se valorizar. E ele também entender que o corpo dele precisa glorificar a Deus. Nessa moda agora que os homens estão com as camisas com o peito todo aberto, esse dia a gente estava tendo uma discussão aqui, né? Discussão, eu falo de poder explicar. E ele, mamãe, mas não pode. Eu falei, filho, olha só. É uma parte íntima. Hoje, é normal. Você entra na casa da pessoa, a pessoa tá sem camisa, o homem tá sem camisa. Gente, como assim? Ok? Isso é considerado normal em qualquer ambiente. Vai tentar entrar no restaurante sem camisa para você ver se pode. Ah, não, mas tá na casa, você chega. Eu já várias vezes, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, né, pastoreando lá, e era cada ataque que eu dava. Porque chegava na casa do povo, dos irmãos, as pessoas sem camisa. E tratava aquilo muito normal. É o mínimo de pudor. De você falar assim, não, o senso de comunidade. Você não tá vivendo uma ilha, sozinho, privado. E se você quer viver assim, vai. Tem muitas ilhas. Entendeu? Você pode ir, compra. Eu não tô sendo sarcástica nessa porque esse dia visitei Bahamas. E aí eu tava assim, o pessoal, essa é a ilha de fulano de tal. Aquela ilha, eu falei, gente, olha aí, o problema tá resolvido. Esse pessoal que fica falando que não gosta, é só comprar uma ilha dessa aqui, ó. Vem, tá tudo certo e pronto, acabou. Ninguém fica te perturbando, entendeu? Então, assim, é justamente isso. Se você não quer viver e ter o senso de comunidade, então realmente não tem como viver aqui na Terra, porque nós somos uma comunidade. E nós, cristãos, somos comunidade cristã. Nós estamos resplandecendo a glória de Deus aqui na Terra. Ele vai voltar muito em breve. Cada dia mais nós estamos vendo que os dias estão se aproximando. E se eu e você não se posicionarmos como essa noiva que ama Cristo independente de qualquer coisa e que está disposta a se despir, se você quer se despir, despa do velho homem. Se tem uma coisa que você quer tirar da sua vida, uma peça, é a nossa carnalidade que a gente precisa tirar. E isso sim a gente precisa tirar, isso sim a gente precisa desnudar. Entende? Mas a nudez, lembre-se disso, aponta para a rebelião do homem. Até igreja nudista, a gente está ouvindo falar. Gente, como assim? Aqui nos Estados Unidos tem uma denominação, ok? E todo mundo nu. É uma vergonha você ver os vídeos no YouTube. O pastor pregando, o pastor tá nu. Os membros chegam tudo nu. E cantam hinos. Normal, gente. Eu tô falando sério pra vocês. Então, isso aqui é uma aberração. Isso é uma afronta ao nosso Deus que nós servimos, ao Deus de Israel. Ao único Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele estabeleceu, foi ele, o próprio Deus. E a palavra nos diz que sim, o nosso Cristo se despiu com toda a vergonha, mas para nos resgatar, para nos vestir de redenção. Ele sim foi esse escárnio, ele sim foi desnudado naquela cruz. Mas eu não preciso mais, eu não preciso disso, eu não preciso sair por aí querendo chamar a atenção ou me valorizar usando o meu próprio corpo, sendo que ele falou que o seu corpo, lá Paulo vai falar, irmãos, lembrem disso, vocês são templo do Espírito Santo. Como que você vai pegar o seu corpo, um membro do seu corpo, e você vai expor? Você quer ver uma área, Valéria, que a mulherada expõe assim, ó, a direita, a torta e a direita que falam, né? Sim, e já tá todo mundo acostumado. Por quê? É que eu tô falando. Você começa a ver tanta gente fazendo que aquilo lá já não te começa a incomodar mais. Você vê um fulano, você vê a irmãzinha, você vê a dirigente, você vê a preletora, tá tudo bem. Eu costumo falar muito. Essa área aqui, essa região do colo, é como não fosse nada. Entendeu? Tipo assim, pode mostrar. É diferente se for um decote muito profundo. Se for até lá no umbigo, não, realmente, pastor, aí não dá, né? Só um pouquinho.
Aí eu brinco que eu falo que tem uma linha, né? Quando junta a união da mama, forma uma linha, né? Então, essa linha, vira e mexe, você vê dentro da igreja, você vê o pessoal, as mulheres, ninguém atenta a isso para falar, não, isso aqui é uma parte do meu corpo que ela é íntima. Eu amo o texto tanto de Provérbios, que vai falar que essa é uma região do esposo. E Cantares também fala um outro texto que fala sobre isso, mas eu gosto mais do Provérbios. Que vai falar que essa região aí é uma região do seu cônjuge. Ok? Você vai pegar, abrir o poço para todo mundo ver. Ó, gente, aqui a fartura que tem aqui, ó. E agora as irmãs estão botando silicone, fazendo as coisas que não, não é errado. Depende da motivação, ok? Para isso. Não, eu coloquei, pastor, eu tinha uns. Para me sentir melhor, porque eu me sinto muito mal. Aí o melhor dela, ela quer mostrar para todo mundo. Então não é o melhor para ela, né? É o melhor para todo mundo. Ela quis fazer o melhor para todo mundo. Entendeu? E aí, são coisas que a gente não para pensar. Então eu falo, gente, olha como é simples. Você cria uma linha imaginária aqui nas suas axilas. Se o decote é o corte da peça, tá vendo? Olha só, olha o meu decote como esse aqui tá alto. Ótimo. Tá perfeito. Nem se eu quiser, não tem como. Tá? Mas o decote é o corte da gola. Então, se o decote for muito baixo, for muito aberto, ele vai chegar nessa linha, ele vai ultrapassar essa linha aqui, ó. Que você pode criar, cada uma tem. Você pode botar um mililitro de silicone em cada mama, que você vai ver que não vai passar dessa linha. Ou seja, olha como que é coisa tão natural. Aí você cria aqui essa linha imaginária. Se o decote passar, você ainda tem outros meios que você pode usar, tá? Um tapa-busto, um tapa-colo, você pode usar as regatas. Regata, gente, é para isso. Regata é suposto ser usado com uma outra peça por cima. Mas isso já foi tão banalizado que agora regata é blusa. É blusinha, você só bota aquilo, tá tudo certo com isso. Tá tudo bem. Eu acho tão incrível, porque esse dia eu fiquei tão curiosa com isso. Eu falei, gente, deixa eu ler. Eu peguei eu fui no Walmart. Peguei assim a peça, né? A blusinha, aquelas regatinhas. Aí tá lá, ela falando assim, para ser usada com uma peça adicional. Eu falei, gente, é só ler o manual. A gente que não lê. A gente que acha que é só pegar isso aqui, botar e sair por aí. E tá lindo. Então, vocês estão entendendo que às vezes é o óbvio, só que a gente ignora o óbvio. E é claro, talvez não seria tão necessário existir pessoas falando sobre isso hoje, como eu estou me posicionando aqui, se nós estivéssemos vivendo o óbvio. A questão é que a gente não quer viver o óbvio, o que é suposto, o que é natural. Ok? E se você perguntar, às vezes eu pergunto das minhas enquetes, eu falo, seu pai já te ensinou alguma coisa sobre isso? Sua mãe já te ensinou alguma coisa sobre isso? Pouquíssimos. Às vezes, meu pai nunca gostou, pastor, que usava saia curta, roupa curta, isso aqui não deixava. Então, ok, mas ele já te explicou o porquê? Porque falar que não pode, a gente fala. Mas não pode por quê? Tem um porquê. Não é só não usar, não é só proibir. Se você entender que isso entristece o Espírito Santo e que ele tem uma direção, que você é tão valorosa, que ele quer que você se resguarde, primeiro para ele, que é o grande noivo. E segundo, que você um dia vai encontrar um homem, uma mulher, porque isso é para os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher. É o que a gente tem de mais sagrado, o que a gente tem de mais valioso. É o nosso corpo. Ok? Então, eu falo isso para minha filha. Eu falo, filha, olha a importância de você guardar. A gente vai à praia. Por que a gente tenta cobrir o máximo? Não que a gente vai igual um ET. Não é isso. Você não vai igual a muçulmana. Mas tem outros meios. Se você colocar um maiozinho, você coloca um shortinho, você está mais reservada, está mais resguardada. E eu falo, filha, para que só o seu esposo vai saber o que é o seu umbigo. É uma região tão sensível. O ventre, Deus colocou para gerar. É uma coisa muito nobre. E hoje, as meninas estão aí. Por que tem mostrar meu umbigo? Ué, mas claro, né? A geração que se mostra o umbigo. Aí você vem falar sobre isso, as pessoas te olham, elas querem te fulminar. Entendeu? Então, não tem esse entendimento, não tem esse conceito. Não vai para a palavra quando você vê lá Cantares, ele falando, né, que ele se embriaga disso, do vinho que desce na barriga da esposa, que cai ali no umbigo, ou seja, uma região tão
íntima, tão íntima. E as pessoas estão assim, meu Deus, o que que tem? Eu mostrar meu umbigo. Ah, mas eu tô numa praia. Ok, se você tá numa praia privada só pra você, ué, você usa. Pastora, existe praia privada? Existe, gente. Eu tô falando, tudo vai depender de onde você tá, do público que você tá. Então eu falo publicamente uma coisa. Você tá na sua casa, você tem uma piscina, ué, você tá na sua laje, ok. Você, né, você tá livre. Agora, você tá publicamente, você vai num clube, você vai numa cachoeira, onde tem pessoas, tem um contexto público. Entenda. Se é publicamente, você tá fazendo, você vai precisar fazer uma confissão ali. Você carrega, o evangelho tá dentro de você. Timóteo fala isso. Que nós carregamos isso, como fosse um alto-falante. Então, como é que eu vou falar algo, professo algo, mas eu vivo como eu não fosse? E é por isso que é tanto escândalo, por isso que é tanta contradição. Você já teve essa sensação de falar assim, mas fulano é crente? Gente, não é revoltante? Mas não tem, mas parece com crente. Pois é. E tem muita gente falando, aquela irmã é crente? Aquela irmã... E você às vezes nem sabe que você está causando escândalo ao evangelho. E hoje, eu até coloquei, daqui a pouco eu vou subir um vídeo falando sobre o texto de Tito, né? Capítulo 2, versículo 4, onde justamente fala para as mulheres mais experientes ensinar as mais novas. E eu amo que ele fala assim, ó. A questão é, por que ensinar? Por que falar sobre pureza? Tem que ensinar sobre pureza? Mas tem, gente. Porque a nossa geração é uma geração impura, né? Que já ultrapassou Sodoma e Gomorra há muito tempo. Que é por isso que nós estamos bem próximos do fim. Então, quando ele fala aqui, ó, 1 Pedro 2,9, que vai falar sobre pureza, mas o final que eu amo, porque diz assim, a fim de que o evangelho não seja envergonhado. Gente, tem um propósito. Tem um propósito. A fim. Ou seja, que o propósito, por que eu tô aqui ensinando? Por que tem irmãs fazendo o mesmo? Por que você tem aquela irmãzinha na sua igreja que ela vai lá? Às vezes realmente falta um pouco de sabedoria, o jeito que aborda. Às vezes o lugar não é apropriado. Eu sempre falo isso. Você conhece essa pessoa? Né? A igreja não é lugar que você chegar e falar, essa roupa só não tá legal. Ok? Deixa ela lá congregar do jeito que ela tá. No outro dia você chama pra tomar um cafezinho. Tá chegando perto dela. Você vai ver que quando você... Por isso eu te falei que a roupa é o estado da alma. Quando você vê que a saia curta, o decote, é quase nada perante ao que ela tá vivendo, na realidade, aí você vai entender o buraco. Entendeu? Que eu costumo falar isso. Porque a roupa, é o que eu tô dizendo, ela é o reflexo, é tipo assim, o raio-x. Ó, tá. É isso aqui que tá aqui dentro da minha alma. Daí pra pior. Aí você começa a entender. Você não vai chegar e você não vai desprezar essa pessoa no culto. Você não vai tirar ela de qualquer jeito, você não vai falar ela de qualquer... Por quê? Porque aquilo ali é só a capa, entendeu? Quando você começar a ver o negócio, aí você vai falar, agora entendi. Tô entendendo. É muito mais profundo. Aí você vai entendendo as demandas da alma dessa pessoa, aí você vai entendendo o que ela entende de identidade em Cristo, e com certeza ela não entende, entendeu? Então, gente, vocês estão aqui me entendendo? Eu tô aqui falando muito, né, missionário? Já estamos no nosso horário. Mas, se eu pudesse resumir em poucas palavras para a gente concluir, esse tema, seja a luz na passarela, tem a ver com você ser totalmente consciente que aonde você vai, aonde você pisa nessa terra, você carrega essa mensagem. Então, trate de ser luz. É uma passarela. Nós caminhamos nessa passarela. Visivelmente, as pessoas estão nos vendo. Então, está em mim essa porção, está em você. Todas nós. A semente da modéstia está em cada uma de nós. Se você professou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você já recebeu essa virtude. Ela já está dentro de você. Agora, você que vai colocar a quantidade que ela vai ser aprimorada na sua vida. Porque é isso que o Espírito Santo vai fazer. Eu não vou fazer. Eu vou te encorajar. A missionária
a sua pastora, sua líder, outras mulheres estão aqui, a gente só está encorajando. Agora, crescimento, você, porque é uma virtude. A virtude, ele já colocou a sementinha. É igual um músculo da criança. O bebê já nasce com todos os músculos. Né? Conforme a idade que ele vai adquirindo, agora o músculo da cabeça, agora o músculo da... Não, tá tudo ali, vai ser desenvolvido à medida que vai crescendo. Então, as 9 virtudes do fruto do Espírito já está dentro de nós. Se eu não estou sendo paciente o tanto que eu deveria, não é o problema do Espírito Santo, não é que ele faltou de colocar essa virtude em você. Ele colocou 8, ficou uma, tipo assim, se atingir um tal nível, ele vai liberar isso. Não é assim que funciona. Ele colocou as 9. Eu tenho, a Valéria tem, a Rosiane que está aqui, a Karen, que eu estou vendo em Karen Calçados, Janete. Vocês todas têm 9 virtudes dentro de vocês. Elas estão em crescimento? Elas estão sendo aperfeiçoadas? Elas estão te levando para parecer mais com Cristo? Elas estão me levando a honrar mais a Deus? Porque se elas estiverem, isso é um sinal que nós estamos seguindo esse alvo. Qual é o alvo? Sermos parecidos com Cristo. Varão perfeito. Então, meninas, eu abordo esse tema. Tenho enfim de postagens que vai falar sobre todas as ocasiões, tá? Eu recebo muita pergunta mais sobre moda praia, moda festa, que são as, vamos dizer assim, que o pessoal fica mais em dúvida. Academia, né? Moda fitness. Então, assim, vai lá, dá uma maratonada no meu perfil, que você vai ver que tem, tá? Se tiver, às vezes, de uma forma mais fácil, bota a hashtag Seja a Luz na Passarela e vai subir tudo que eu já postei sobre isso. Então, são mais de 500 publicações. Então, tem muita coisa para você aprender, tá? E já posso deixar aqui uma deixa, que agora em outubro, eu vou ter uma surpresinha aí para vocês que queiram aprender mais sobre esse tema. Então, já vou deixando uma deixinha aqui. Se você ainda não está no meu perfil, siga aí. Você vai estar percebendo, vai estar vendo a movimentação para você aprender. Eu tenho muitas pessoas que começam a estudar sobre esse assunto e falam, Milka, uau, eu não tinha noção. Eu quero aprender mais. Eu quero ser útil na minha casa. Eu tenho filhos, eu tenho filhas. Então, como que eu vou ensinar? Você não vai ficar falando pro seu filho, para sua filha, falar, não pode, não pode. Você vai ensinar o princípio, tá? E para você saber o princípio, você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer o que Deus fala sobre isso. Então é isso, gente. Falei muito. Leve o celular. Nossa, eu ficaria te ouvindo aqui mais tempo. Vai, vamos bater um print? Alguém bate aí. Eu tô aqui, ó. Oi, linda. Ó, oi, linda. Faltou falar, seja a luz da passarela. Alguém bate um print aí. Deixa eu bater um aqui. Peraí, 1, 2, 3 e... Aê! Pastora, é muito atual esse tema. A gente tem que falar assim. Eu até fiz aqui algumas anotações aqui. Você está falando aí, né? Como é que eu não sei falar com a irmã? Como é que eu vou chamar? Como é que eu vou... Gente, pega a live. Fala que, olha, eu assisti uma live tão bacana, uma pastora, tal, falou uns negócios. Você põe, então nem vai ser você que vai estar falando. Vai ser uma especialista na moda, que pesquisou, que estudou. É aquilo que eu disse aqui no início, uma pessoa nova, porque, você está falando isso porque as pessoas são mais velhas. Não, uma pessoa nova, que estudou, que tem base bíblica. Então, se você tiver dificuldade, encaminha essa live, mostra para ela, e aí deixa, e Deus vai trabalhando, vai fazendo, né? A obra. Mais. Eu tenho estudado, né? No caso a área que eu estudo a parte mesmo de teológica sobre este assunto, né? Então, é um campo muito vasto, a gente precisa cada dia mais aprender sobre isso, só que o básico, se você tiver o básico, já ajuda. Uma outra coisa, Valéria, sobre essa questão de abordar a pessoa, seja enfática, seja também intencional. Ore por essa pessoa primeiro. Antes de você simplesmente fazer uma abordagem, coloca essa pessoa em oração, começa a falar, entendeu? Você vai ver, o Senhor começa a te dar estratégia. Essa que a Valéria falou, simples. Olha, tá aqui encaminhar a live. Eu tenho tantos testemunhos sobre essa questão de compartilhar live. Eu até compartilhei um testemunho, eu fiz uma semana de testemunho há uns 2 meses atrás.
E foi justamente isso. Uma pessoa, ela falava, pastor, eu não podia. Alguém vinha falar questão de roupa e eu não ouvia, eu não ouvia. E aí ela disse, caiu numa live de bobeira. Tava eu e uma pastora. E ela falou assim, pastor, eu não sei o que aconteceu aquele dia, foi diferente. E eu tô aqui para testemunhar, eu quero mudar de vida, eu não quero, eu tô sendo uma crente rebelde muitos anos. Ninguém, eu não aceito ninguém vir falar comigo. Mas as minhas vendas caíram. Foi, ó, só de eu lembrar, gente, porque é muito lindo, você sabe que é o poder de Deus atuando. Então, assim, é isso, é muito atual, tem gente precisando ouvir disso, então marca aí, vai lá, marca. Em amor, entendeu? Não é para você mandar indireta para ninguém, não, porque Deus não se agrada disso. É isso, olha, eu quero abençoar o seu dia, eu fui tão edificada. Depois compartilha, depois vamos marcar um café para a gente compartilhar o que eu aprendi e você compartilha o que você aprendeu. Então, sempre nesse intuito de você crescer, de você amadurecer com a outra pessoa. E é isso que traz edificação. Então, e como eu sempre digo, essa live é para isso. É tanto eu como convidado, é a gente agregar valor na vida do outro. Porque né, a gente escuta, não é simplesmente vir aqui, não, tem um propósito. E a gente tem colhido testemunhos. E a pastora Milka, gente, ela fala de uma forma muito engraçada. Ela faz umas paródias, então não agride, não ofende. Ela fala brincando e mostrando. Já tentei fazer de outra forma, mas eu não consigo. Não, mas é ótimo, é ótimo. Alcança um público jovem, mais maduro. Então, assim, vocês comecem a seguir. Eu quero chamar aqui todas as pessoas que estão agora e que vão ver depois. O alcance é grande. Vou divulgar e aí vocês também nos meus stories, marcar lá. Para quem perdeu, ó. A Karen chegou, acabei de chegar. Então, Karen, você tem que ouvir com caderninho para você anotar as coisas. E vai ficar salvo assim, tá, gente? Inclusive, eu quero também aproveitar e pedir aí as pessoas que estão aqui, que já acompanham a pastora Milka, para estar nos acompanhando também. Isso. E vai ser muito bacana a gente estar interagindo. Ô, pastora, eu, por algumas vezes, sou convocada a fazer parte do júri popular, a parte do corpo de jurados aqui da minha cidade. E quando a gente recebe a intimação, vem tudo explicadinho. Como que a gente deve se vestir, o que pode, o que não pode. Aí você vai seguindo aquela regrinha, você vai lá para o fórum. Aí eu fico pensando, qual a diferença? Né? É gritante a diferença. A senhora falou aqui, e muito é dentro da igreja que a gente vê. Agora, se um pastor, se uma igreja coloca isso lá, nossa, esse pastor é careta. Gente, que pastor antiquado. Os outros, igual a senhora falou, os outros não agiram assim. Esse tá. Não, gente. Agora, se a gente tem que ter, para chegar na frente de um juiz, tem que ter essa postura, essa compostura, quanto mais para ir na igreja. Né? Que era o mínimo, porque eu tive aqui a Vivi, também, a Vivi Prates, também, que fala sobre moda, ela teve aqui, ela falou, gente. Não tem que ser roupa de ir na igreja, essa aqui é da igreja. Tem isso não, gente. Tira isso. É igual a senhora falou, em todo lugar, nossa roupa. Então, e aí a gente tem que ter esse cuidado. A senhora também falou sobre a saia, né? Ah, não, mas a minha saia está aqui. Gente, quando a gente senta, eu fico no púlpito com meu esposo, quando você olha para a igreja assim, você fala, meu Deus. Está precisando. A pessoa esquece. Hoje em dia já tem um Ministério dos Panos. Onde já se viu isso, gente? Onde já se viu isso? Porque as pessoas caem de qualquer jeito lá e sendo de qualquer jeito. Porque a postura, gente, a maneira moderna. A pastora já explicou isso aqui, não vou ficar falando de novo. Volta lá, se você não pegou o início da live, volta lá e assiste. Porque a postura, a moda, não é só por uma roupa, não é só sobre a roupa. É sobre a postura, é sobre o seu jeito de falar. Ela já falou. Então, é só um adendo aqui. Volta na live e assiste aí. Mas é só porque eu fui anotando. Outra coisa que ela falou é o espelho. Que é melhor amigo do que o espelho. Pergunta pro Espírito Santo. Ele conta. Ele tira bem a gordurinha. Jesus. E aí você pergunta, eu estou de acordo? O Espírito Santo está agradando? E ele responde, tá, gente? Ele não responde daí um tempo, não. Ele responde. Ele é bom. Espelho meu, existe mulher mais virtuosa do que eu. Existe mulher mais modesta do que eu. Existe mulher mais prudente do que eu.
Ele responde. Pastora, outro dia, foi sábado isso. Eu tive que vir de ônibus para casa, minha esposa não pôde me buscar, estava vindo do compromisso. Eu vi no ponto do ônibus, a saia lá no pé. Se olhava assim, e tinha aparência de cristã. Quando a pessoa passou, não tinha como você não olhar. A saia dessas malhas mais finas sim, mas esticou a roupa íntima. As pessoas, homens e mulheres, gente, não fica bonito. não fica. É Você acha, deselegante, não a é? pessoa acha que não é elegante. Os homens, as mulheres, tudo Que criticando, sabe? Nossa, constrange, né? É um constrangimento. Existe um constrangimento. A gente tem que reconhecer isso. é verdade. E para a gente terminar, eu ouvi outro dia, eu li uma frase outro dia que fala assim: e roupa mal, você está mal vestido, não é com roupa velha, não é com roupa repetida, né? Igual a pastora falou, às vezes tem muita roupa, mas nem todas dá para usar. Melhor você ter menos Isso. de uma qualidade, menos. E aí eu li esse post outro dia. Você está mal vestida, fala da roupa. Todo mundo vai reparar. Mas quando a pessoa está bem vestida, fala de você. Fala de você como um todo. Isso. Né? Quando a pessoa está elegante, bem vestido. E aí, quem me conhece aqui de pertinho sabe que eu repito roupa mesmo e eu uso as que eu tenho, não deixo de ir para lugares, não deixo de ir para a igreja, para meus eventos, porque eu não tenho roupa nova. Eu vou para as que eu tenho mesmo, né? E tudo, mas está sempre ali alinhado, passado, porque às vezes a pessoa está numa roupa chique. Meu Deus. Afilhada, né? Toda. É isso mesmo. Tudo comunica. Eu tô falando, hoje, se você começar a falar sobre esse assunto, você vai ver o tanto que a imagem. As pessoas têm estudado muito sobre imagem, porque é isso. Porque você fala, né? A primeira imagem sua transmite muito a respeito de você, sobre o seu cuidado, sobre as suas crenças, sobre as suas prioridades. Então, assim, a gente precisa se interessar por isso. É verdade. A gente aqui abordou um pouco, não, igual a pastora falou, tem muita coisa que a gente podia abordar, mas a gente espera ter realmente agregado valor na vida de quem está ouvindo, na vida de quem vai ouvir depois. Nós já vamos terminar essa live e eu quero terminar com uma surpresa para a senhora. Eu conversei com uma pessoa, eu acho que alguém querido vai entrar aí para nós, para nos despedir em oração. Antes, eu só quero testar, e a gente nem sabia. Quando eu postei o convite, aí mandou lá que conhecia. Então, assim, a gente vê, sabe, pastora, que Deus faz isso. Amém. Quando eu comecei esse propósito há um ano e pouco, eu falei, Jesus, eu não conheço ninguém, como é que o senhor quer que eu faça? Ele me disse claramente, pastora, que era para eu fazer o que ele estava me mandando e ele me apresentaria pessoas. Então, a senhora comigo é a conexão do céu. Amém. Eu agradeço a Deus, né? Por ter feito essa conexão e a senhora está aqui. Agradeço mais uma vez. Pastora, a senhora não falou do livro. Ai, tá vendo? Tanta coisa, meu Deus. Eu tô vendo aqui agora até o horário. Daqui a pouco eu vou começar a lecionar. Sim, gente, corre lá nos meus stories. Meu livro, eu conto. É um livro de coautoria com outras 30 autoras. E no livro, o tema é Mulheres na Essência. Então, cada autora pode compartilhar histórias de superação, muitas histórias de cura, de perdão, porque são muitas mulheres, inclusive pastoras, contando seus testemunhos. E o meu eu usei para responder uma das grandes perguntas que eu recebo. Por que eu comecei a falar sobre esse tema? Então, se você quer ler, se você quer aprender um pouquinho, quer ser, né, de alguma forma ser edificada, vai lá na minha bio, já tá o link. Eu estou fazendo frete incluso para todo o Brasil. Então, já tá sendo, né, se você comprar lá, já tá o frete incluso para todo o Brasil. Então, é só você entrar lá e receber, ou você vai nos meus stories, clica lá no link que eu coloquei e você já vai direto para a página, tá bom? Somente para o Brasil. Se você está me ouvindo de outro país, aqui nos Estados Unidos, eu ainda vou fazer o lançamento aqui nos Estados Unidos. Então, ainda não. Só para o Brasil. Amém. Eu vou pedir para o meu amigo me mandar um oi aqui, mandar o convite para participar ao vivo, que a gente vai terminar. A pastora tem compromisso agora, mas eu só quero falar aqui novamente sobre o dia 16, que eu vou estar comemorando o meu aniversário, então eu quero convidar o povo de Juiz de Fora. O meu amigo, será que está aqui ainda? Deixa eu ver se ele está aqui. Não. Amigo, manda um oi aí, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui.
para a gente terminar. A gente tem o nosso caderno de oração, tá, gente? Amém. Não se esqueça, nós vamos estar. E o Senhor tem respondido, glórias a Deus por isso, porque o Senhor é poderoso, é o Senhor que faz isso. Eu estou achando que o meu pastor saiu. Era o pastor Magno. Eu passei. Não sei se ele está nos Estados Unidos, se ele está na Europa, porque cada vez que Deus é chique. Ele fala, Deus é chique. Eu acho é bom. Eu acho é bom vocês virarem. Eu acho é bom. Ele fala. Pastora, vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Valeu. Aqui é só nos despede de oração, então? Sim, com Vamos certeza. estar agradecendo. Amém. A Deus. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua iluminação. Obrigada porque o Senhor nos deixou a tua palavra, Senhor, com direções tão claras para nós, Senhor, com o objetivo que nós honremos ao Senhor, glorifiquemos em tudo, Senhor. Nós estamos aqui querendo aprender mais. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, tão rica. Nós estamos aqui, Jesus, em liberdade, podendo falar, podendo expressar, Senhor, aquilo que está na tua palavra, Senhor. Obrigada pela vida da missionária, Jesus, e por cada um que está aqui ouvindo, Senhor. Eu sei que talvez muitas dúvidas surgiram, Senhor, neste período em que nós estamos aqui conversando, falando. Pai, mas o Senhor há de se revelar, o Senhor há de trazer entendimento, o Senhor há de abrir os olhos também, Senhor, daquelas pessoas que de alguma forma desejam te honrar, desejam, Senhor, crescer mais. E aquelas que já vivem, Senhor, aquelas que já têm a plena convicção, que têm te honrado, Senhor, que o Senhor também mostre áreas de crescimento, áreas de aprimoramento, Senhor, áreas de dependência da tua presença, Senhor. Eu abençoo cada uma delas. Obrigada, Senhor, porque nós temos a internet aqui, Senhor, que de alguma forma nos promove, nos proporciona. Nós estamos em lugares diferentes, pessoas diferentes, Senhor, em atividades diferentes, mas aqui num simples gesto, Senhor, através de uma live, nós podemos estar comungando, Senhor, e de alguma forma honrando o teu nome com isso. Por isso eu peço a tua bênção sobre cada uma delas, Senhor. Que a tua graça continue atraindo elas, Senhor, para a luz que gera, Senhor, essa convicção que nós servimos a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus majestoso que muito em breve está vindo buscar a sua noiva, Senhor. E nós estaremos na grande bodas do Cordeiro, Senhor, muito em breve. Assim nós cremos e assim nós despedimos, no nome precioso de Jesus. Amém, 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 amém. Mais uma vez, obrigada, pastora. Deus abençoe. Tchau, gente. Todos vocês. Não deixa de marcar alguém aí na live. E todas as pessoas que estão aqui, que seguem a pastora, pode seguir segue a gente também. Amém. Obrigada, pastora. Beijo. Gente, olha só. Deus. Tchau, tchau. Só lembrando vocês, então, dia 16, sem ser sábado agora, no próximo dia 16 de setembro, no próximo sábado, eu aguardo vocês com muito carinho. Um beijo grande, a paz do Senhor.